Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa última aula de modelagem matemática. Eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos falar sobre o horário de verão. Como tem acontecido nas nossas aulas anteriores, nós estamos realizando atividades de modelagem matemática. Afinal de contas, não se aprende sobre modelagem matemática sem fazer atividades de modelagem matemática. Então, nós já abordamos várias outras situações que nós podemos nos deparar no dia a dia, né? E trabalhamos matematicamente essas situações, encontramos modelos matemáticos que nos ajudaram a fazer previsões, a fazer estimativas. Lembre-se, o modelo matemático ele é uma porção da realidade. Quando a gente está estudando um fenômeno matemático, um fenômeno do cotidiano, nós não vamos analisar esse fenômeno como um todo, englobando todas as variáveis ali envolvidas. Não, nós vamos fazer uma seleção. Nós vamos pegar uma parte dessas variáveis e analisar essa parte. Por isso, quando a gente encontra um modelo matemático, esse modelo ele nos ajuda a fazer uma leitura parcial da realidade. E mais, é uma leitura idiosincrática. Por que é idiosincrática? Porque é sua. Como já temos discutido, as hipóteses elas levam à criação do modelo matemático. Se eu crio uma hipótese diferente da sua, o modelo matemático encontrado ele será diferente, porque eu levo em considerações informações diferentes. Então, as hipóteses elas têm papel fundamental nas atividades de modelagem matemática. São elas que vão nos guiar para encontrar um modelo matemático, para descobrir qual a matemática que nós vamos utilizar. Nessa aula, nós teremos um objetivo um pouquinho diferente. Nós vamos desenvolver a atividade de modelagem matemática, só que hoje eu trouxe um software matemático para a gente entender melhor a situação. Então, esse software matemático, ele vai nos auxiliar a encontrar a função, né, que está envolvida na situação horário de verão. Então, além da atividade de modelagem matemática, eu trouxe hoje esse software para mostrar para você que o software ele pode ser uma ferramenta muito útil nas aulas de modelagem matemática, nas atividades de modelagem matemática e não só nas atividades de modelagem, mas em todas as aulas de matemática. O software ele tem essa ideia de visualização, né? Ele nos facilita visualizarmos certas situações. E ao visualizarmos essas situações, isso facilita nós a encontrar a forma algébrica, encontrar uma forma algébrica para representar aquela situação que nós estamos analisando. Como eu disse, nossa situação é o horário de verão. O horário de verão é algo que parte da população brasileira, né, ela presencia esse horário de verão. Há um tempo, houve-se uma discussão se ia ter ou não o horário de verão, mas é um tema que está aí no nosso dia a dia, que a gente presencia, né? Parte da população. Apenas algumas regiões brasileiras que participam do horário de verão. Então, esse será o nosso tema e nós vamos responder algumas perguntas ao longo da nossa aula. Acompanhe no quadro quais são essas perguntas. Horário de verão, o que dá para a gente estudar, né, sobre o horário de verão com essa temática? Em princípio, essa temática nada nos remete matemática. O que de matemática nós poderemos abordar por meio dessa situação? Quais são as fases da modelagem matemática ao longo da atividade? Então, nós vamos desenvolver essa atividade destacando quais são as fases, o que foi feito em cada uma das fases, o que foi feito na integração, o que foi feito na matematização, o que foi feito na resolução, e o que foi feito na interpretação e validação do modelo matemático. E por fim, nós vamos discutir em qual nível de escolaridade que essa atividade ela pode ser desenvolvida, né? Como nós já temos discutido isso em aulas anteriores, a atividade de modelagem matemática, ela pode ser desenvolvida em qual nível de escolaridade? Isso depende do quê? Então, eu gostaria que você fosse refletindo sobre essa última questão em especial, para no final da aula nós discutirmos a respeito dessa questão em especial. Como primeira fase da modelagem matemática, nós devemos nos inteirar sobre a situação. O que é essa inteiração? É quando a gente busca informações. Então, nós vamos buscar informações sobre o horário de verão, informações essas que vão nos ditar o quê? O problema a ser investigado. Então, como produto dessa inteiração, como produto dessa busca por informações,
nós vamos elaborar um problema. Problema esse que nós iremos analisá-lo na fase da matematização, procuraremos um modelo matemático para responder a esse problema, para nos ajudar a responder a esse problema na fase da resolução. E depois nós iremos em busca da nossa resposta final, na interpretação, na validação. Então, nós vamos percorrer por todo esse caminho do desenvolvimento da atividade de modelagem. Como primeiro passo, precisamos nos inteirar. Acompanhe no quadro informações sobre o horário de verão. Antes de nós nos inteirarmos sobre o horário de verão, essa atividade ela foi desenvolvida pela professora doutora Lourdes Maria Werle de Almeida. Então, é uma atividade que essa pesquisadora em modelagem matemática ela desenvolveu e eu trouxe para você, né, de forma adaptada à original que ela desenvolveu. E agora sim, né, nós vamos descobrir qual é a nossa situação inicial, qual é a nossa fase da inteiração. Nós sabemos que a duração do dia muda durante as várias estações do ano. Dependendo da estação do ano, a duração do dia ela é maior ou menor. O que a gente está considerando como duração do dia? Nós estamos considerando como duração do dia a diferença entre o pôr do sol e o nascer do sol. Como decorrência dessa variação, em algumas regiões do Brasil, adota-se mudanças de horários em algum período do ano, introduzindo assim o horário de verão. Então, para aproveitar a duração maior do dia, por exemplo, que introduziu-se o horário de verão. Como eu falei, são algumas regiões do Brasil apenas que tem esse horário de verão e tem se discutido se realmente é benéfico ter o horário de verão, se não seria interessante, né, abolir o horário de verão. No ano passado, teve essa discussão, pensou-se em abolir o horário de verão, mas manteve, né? Agora nós vamos ver esse ano como será, se será mantido ou não. Mas em que consiste esse horário de verão? Quais os benefícios do horário de verão? Acompanhe no quadro. O que é o horário de verão? O horário de verão ele consiste no adiantamento dos relógios para promover economia de energia elétrica, com aproveitamento da luz natural ao longo das estações de verão e primavera. Nas estações de outono e inverno, os relógios eles são atrasados, retomando assim o horário habitual. Bom, a ideia do horário de verão, ela baseia-se no fato de que durante parte do ano, nos meses de verão, o sol nasce antes que a maioria das pessoas se levanta. Logo, a luz do dia poderia ser mais bem aproveitada, pois a maioria da população passaria a acordar, trabalhar e estudar em consonância com a luz do sol, havendo assim economia de energia, né? Porque não seria necessário ligar as lâmpadas, nem outros afazeres que nós faríamos se não tivéssemos a luz do sol. Internacionalmente, os estudos apontam 3 benefícios do horário de verão: economia de energia, redução de acidentes nos horários de pico do trânsito e redução de assaltos e crimes. No caso brasileiro, podemos acrescentar um importante benefício que se refere à possibilidade de armazenarmos mais água nos reservatórios de nossas hidrelétricas durante o verão e podemos utilizá-las depois durante os meses secos do inverno. Então, há benefícios, né, em se ter o horário de verão. E o horário de verão, ele se inicia, como nós vimos, né, nas estações de primavera, verão, ele passa, né, por todas essas estações. Ao término dessas estações, nós temos o cancelamento do horário de verão, o fim do horário de verão. Então, nós passamos as estações de verão, de primavera e verão, com os relógios adiantados, e quando entramos no outono, no inverno, esses relógios eles são atrasados novamente 1 hora. Lembrando que não é em toda a região do Brasil que isso acontece, são apenas algumas regiões que o horário de verão ele acontece. E aí, o que nós podemos estudar de matemática? Nós já sabemos, né, mais ou menos a época que o horário de verão ele acontece, sabemos que ele acontece nas estações do ano de primavera e verão. Mas será que tem como a gente descobrir o dia, fazermos uma estimativa de que dia que vai começar o horário de verão e de que dia que vai terminar o horário de verão? Esse é o nosso problema, acompanhe. Qual o dia de início e término do horário de verão? Então, nós vamos analisar, esse será o problema que nós vamos, né, discutir. Quando que o horário de verão começa, quando que o horário de verão termina? Nós vamos conseguir uma aproximação exata
quando nós terminarmos o modelo matemático que encontrarmos, nós vamos conseguir encontrar exatamente o dia que vai iniciar o horário de verão? Não, nós vamos conseguir uma estimativa. Por que nós vamos conseguir uma estimativa? Porque nós estamos trabalhando com parte da situação. Nós estamos analisando apenas uma parte das variáveis. Nós estamos levando em consideração hipóteses que podem não ser levadas em consideração quando se determina o início do horário de verão. Então, a resposta que nós vamos chegar ao final, ela é exata? Não, ela é uma estimativa, é uma aproximação. Em modelagem matemática, nós temos respostas exatas? Não, nós temos respostas estimadas, nós temos respostas aproximadas, né? Nós não vamos ter respostas exatas para situações. Por quê? Porque nós estamos simplificando, nós estamos criando hipóteses. Para a gente conseguir determinar, né, estimar qual seria uma data para o início, uma data para o final do horário de verão, nós precisamos de dados. E aí, né, nós temos mais uma parte da inteiração. Definimos o problema, mas ao definir o problema, nós vimos a necessidade de buscar mais dados. E esses dados, eles foram coletados na cidade de Curitiba, no ano de 2012. Acompanhe no quadro quais são esses dados. Aqui nós temos a tabela que vai relacionar os horários do nascer do sol e do ocaso. O que é o ocaso? É o pôr do sol. E aqui nós temos a duração do dia. Como eu disse, nós estamos considerando a duração do dia como a diferença entre o ocaso e o nascer do sol. Esses dados eles foram coletados de 10 em 10 dias até o final do ano. Então, começou-se a coletar esses dados dia 1º de 2012 e foram coletando esses dados, né, até, aqui nós temos até 21/8, até 21/12, né, abarcando então 355 dias. Lembrando que nós temos um período de 10 em 10 dias. E foi feita a mesma conta para todos, o ocaso menos o nascer do sol, que essa vai nos dar a duração do dia. Com esses dados em mãos, eu tenho a seguinte atividade para você. Então, considerando os dados coletados e a situação inicial, quais hipóteses que nós podemos elaborar? Quais hipóteses que podem ser elaboradas? Então, analise o quadro com as informações, analise toda a situação que nós temos e pense, quais hipóteses nós podemos elaborar a partir dessa situação problema? Daqui a pouquinho eu retorno para a gente discutir sobre o que nós podemos elaborar de hipóteses. Considerando, então, os nossos dados, as informações que nós temos, nós podemos elaborar algumas hipóteses. Acompanhe no quadro quais são essas hipóteses. Nós podemos considerar que, no início do horário de verão, a duração do dia é maior do que a média anual. Por quê, né? Como o horário é adiantado, então essa duração do dia, ela vai ser maior do que a média anual. Essa daqui é uma informação importante, né, que nós vamos precisar dessas duas informações, que é maior que a média anual e no término do horário de verão, a duração do dia ela vai ser menor do que a média anual.
Lembrando que essas informações, né, elas foram criadas não aleatoriamente, e sim com base em informações que a situação problema nos deu, né? A situação problema, ela nos informou que no horário de verão os relógios eles são adiantados e no horário quando termina o horário de verão, esses relógios eles são atrasados. Então essas hipóteses que nós criamos, que no início a duração do dia ela é maior do que a média anual e no final a duração do dia ela é menor do que a média anual, foram hipóteses formuladas com base nas informações que nós temos. Lembre-se, o que são essas hipóteses quando nós estamos trabalhando com atividades de modelagem matemática? São informações bem fundamentadas. Fundamentadas em quê? Na situação problema. Nós podemos criar uma hipótese que não tem nada a ver com a situação problema? Não. As hipóteses, elas estão relacionadas com a situação problema e são elas que vão nos dizer qual o caminho seguir, qual modelo criar. São elas que vão nos guiar para construir um modelo matemático. Por isso a importância de se criar essas hipóteses. Além das hipóteses, é necessário que nós façamos simplificações. Simplificações que vão nos ajudar a entender a situação. Nós não temos uma situação, nós temos a situação como um todo, mas a gente não consegue analisar a situação como um todo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar parte dessa situação. E ao pegar parte dessa situação, nós precisamos fazer simplificações. Como que nós vamos fazer essas simplificações? Isso depende do que a gente quer trabalhar. No nosso caso, nós vamos fazer simplificações no que diz respeito à nossa tabela. Acompanhe no quadro como faremos. Antes de fazermos as simplificações, nós precisamos definir as variáveis. Nós temos a variável tempo, que é a nossa variável independente, e a variável d de t, que é a duração do dia, ou seja, a nossa variável dependente. Agora sim, nós vamos fazer as simplificações. Lembrando que a definição de variáveis, a criação de hipóteses e essas simplificações, elas já fazem parte da nossa segunda fase de modelagem matemática, a matematização. É aqui que nós vamos pegar a situação problema que encontra-se numa linguagem natural e vamos transformá-la matematicamente. Qual a simplificação que nós vamos fazer? Se olharmos a tabela de coleta de dados, nós podemos perceber que o cálculo da duração do dia, ele foi feito subtraindo-se o horário do pôr do sol do horário do nascer do sol. Por exemplo, para o dia 1º do 1, a duração do dia foi dada por o ocaso, ou seja, o pôr do sol foi às 19 horas e 11 minutos e o nascer do sol foi às 5 horas e 30 minutos. Quando nós fazemos essa diferença, nós vamos ter 13 horas e 41 minutos. Ou seja, a duração do dia ela vai corresponder a 13,68 horas. O que nós fizemos aqui? Observe que a duração do dia ela se encontrava 13 horas e 41 minutos. Nesse resultado, nós temos a transformação de 41 minutos para quanto que 41 minutos equivale da hora. Como que nós fazemos isso? Utilizando uma regra de 3. Nós sabemos que 1 hora possui 60 minutos. Quanto equivale 41 minutos? Fazendo então essa regra de 3, nós vamos ter que x vai ser igual a 41 dividido por 60, ou seja, 0,68 da hora. Então, 41 minutos correspondem a 0,68 da hora. Somando 0,68 mais as 13 horas, nós vamos ter 13,68. E isso foi feito para todos os dados que nós tínhamos. Ó. Nós tínhamos o dia 1 e observe que aqui nós temos a nossa variável, que é a variável t. O que é essa variável? É a nossa variável auxiliar. Nós vamos relacionar o dia 1 com o tempo 0, o dia 11 com o tempo 1, o dia 21 com o tempo 2 e assim sucessivamente. Isso foi feito, olha, para todos os dados. Na Câmara de Documentos, a gente tem a tabela completa com todas essas informações. Então, nós temos aqui, olha, dia 1, tempo 0, duração 13 horas e 41, e qual que é a duração apenas em hora? 13,68.
E nós fizemos isso para todos os dados, olha, de 0 até o 16, até o 35. Totalizando, então, 36 dados. Então, nós temos 36 dados em que nós fizemos essa simplificação. Nós transformamos a duração, que antes estava em hora e minuto, para apenas hora, fazendo como que a gente fez essa transformação. Essa transformação, ela foi feita utilizando uma regra de 3. Por que isso? Porque é muito mais fácil a gente trabalhar com a duração usando apenas uma unidade de tempo do que usando 2 unidades de tempo. Para a gente manipular, então, a situação, é muito mais fácil fazer isso usando uma unidade de tempo apenas. Fizemos essa simplificação. E agora, o que a gente faz? Olha, nós temos o nosso problema a ser investigado, que é descobrir qual que é o dia do início e qual que é o dia do término do horário de verão. Nós temos também a simplificação, nós temos uma tabela onde nós relacionamos o dia com a nossa variável tempo, ou seja, o dia 1 corresponde ao tempo 0, o dia 11 corresponde ao tempo 1 e assim sucessivamente, totalizando os nossos 36 dados. E aí, o que nós precisamos? Para a gente determinar essa quantidade, esse dia que se inicia ou termina o horário de verão, nós precisamos fazer uma estimativa. Qual que é o melhor modelo matemático para a gente fazer uma estimativa? Qual que é o modelo mais utilizado, que a gente tem mais contato para fazer estimativas? As funções. Então, nós vamos em busca de uma função. Como que nós encontramos essa função? Como eu já falei anteriormente, quando nós temos um conjunto de dados, qual que é o nosso primeiro passo para encontrar uma função? É jogar esses dados em algum software, geralmente a gente usa o Excel, e fazer o gráfico de dispersão desses dados. Porque esse gráfico ele vai nos auxiliar a encontrar a função que nós queremos. Acompanhe no quadro. Nós temos aqui o gráfico de dispersão, né, dessa função. Observe esse gráfico, a representação gráfica, então, dessa situação, é esse gráfico de dispersão. E ele tem a cara do quê? Observe aqui na câmera de documentos, ele maior para a gente analisar. Observe que ele começa aqui no eixo Y, aqui no nosso caso é o eixo da duração do dia, e ele vai, né, até aqui o período 36. Esse gráfico, ele tem a cara do quê, né? Ele se parece com qual tipo de função? Ele se parece com uma reta? Não, né? Ele não tem as características de uma reta. Observe aqui o traçado como um todo. Ele não tem as características de uma reta. Ele tem as características de uma parábola? Pode ser. Mas aí você também deve analisar a situação. A situação nossa, ela indica que algo vai crescer até o infinito, porque essa é uma característica das parábolas, né? Ou elas crescem até o infinito, ou elas decrescem até o infinito. A nossa situação, ela tem essa característica? Não. A nossa situação, ela tem uma outra característica. Que característica é essa presente na nossa situação? É a característica da periodicidade. A duração do dia é algo periódico, certo? Se eu tenho, por exemplo, a duração do meu dia em determinado mês do ano, daqui a um ano, a duração desse dia, desse mesmo dia, ele vai ser mais ou menos o mesmo valor. Essa é a ideia da periodicidade. Então, quer dizer que a duração do dia é algo periódico, é algo que se repete com o passar do tempo. No nosso caso aqui, nós temos 36 dados. Será que essa situação, será que no próximo ano, por exemplo, em 2013, os dados da duração do dia seriam mais ou menos iguais, mais ou menos parecidos? Essa é uma ideia que você precisa pensar a respeito e pensar também qual é o tipo de função que são ditas periódicas, que tipo de função são essa, porque assim você vai conseguir responder a atividade que eu tenho para você. Acompanhe. Os dados se comportam de acordo com qual tipo de função? Eu já dei uma dica, né, que relaciona a ideia da periodicidade. Qual a lei de formação desse tipo de função? Então, analise o gráfico, veja qual é esse tipo de função, determine qual que é a lei de formação também dessa função que você acha, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir sobre essas funções.
Os dados do gráfico de dispersão, eles nos indicam uma função, ou cosseno ou seno, né? Porque essas são as duas funções trigonométricas. Como decidir se é a função sino ou se é a função cosseno? Acompanhe comigo no quadro. Para decidirmos se a função é seno ou cosseno, nós podemos utilizar a característica da função. A função cosseno, ela começa, né, no ponto sobre o eixo y. Já a função seno, ela começa aqui no ponto 0, 0. Então, essa função aqui, ela tem mais a característica, a forma de uma função cosseno e não de uma função seno, que nós temos aqui, olha. A função cosseno, ela começa aqui, ó, do ponto 1 em y. O que está acontecendo com a nossa função? A nossa função que nós temos no nosso gráfico de dispersão, ela está o quê? Ela está transladada para cima. Observe que no gráfico anterior, nós não temos aqui valores negativos para a duração do dia, até porque não tem como o dia durar menos algum valor, né? Então, como a gente não tem esses valores negativos, isso indica que a nossa função cosseno, ela foi transladada para cima. E mais, o nosso período também, ele pode ser maior ou menor. E aí que entra, né, a ideia do software. A função cosseno que nós vamos utilizar para descrever a nossa situação, ela possui modificações. Ela não é da mesma forma que a gente está acostumado, y igual a cosseno de x. Não, nós vamos encontrar agora os parâmetros para a função. Mas que parâmetros são esses? Quando a gente trabalha com a função cosseno, né, nós estamos mais acostumados a trabalhar com y igual a cosseno de x. Mas a função cosseno, ela tem a sua forma mais geral. Acompanhe no quadro qual é essa forma. Que é A mais B cosseno T mais cosseno C de T mais D. A função, como nós estamos acostumados, é y igual a cosseno de x. Nessa função, nós também podemos reescrevê-la dessa forma, onde o A vai ser quanto? O A vai ser 0, o B vai ser 1, o C vai ser 1 e o D vai ser 0. Então, a gente consegue também reescrever a função cosseno dessa forma. E cada um desses parâmetros, ou seja, o parâmetro A, o parâmetro B, o parâmetro C e o parâmetro D, eles vão influenciar de alguma forma na nossa função. Tem um parâmetro que, por exemplo, ele é responsável por deslocar a função verticalmente. Nós já vimos que a função que vai se adequar aos nossos dados, ela é deslocada verticalmente. Então, nós precisamos descobrir qual é esse parâmetro, né, e como encontrar esse parâmetro. Tem parâmetro que vai deslocar a minha função horizontalmente ou para a direita ou para a esquerda. Precisamos descobrir qual é esse parâmetro, como que a gente encontra esse deslocamento horizontal. Então, todos esses 4 parâmetros, eles influenciam de alguma forma na função. E o software que eu trouxe hoje para a gente é justamente para tentar entender, né, essa situação. Mas antes, eu tenho uma questão para você, acompanhe no quadro. O que o coeficiente C representa na função? Você provavelmente já se deparou com essa função trigonométrica dessa forma, né? Escrita dessa forma. O que o C representa nessa função, né? Pense aí que daqui a pouco eu vou retornar e eu vou mostrar no software como que a gente pode visualizar essa influência do C. Porque às vezes falando assim, o C influencia em tal coisa, não fica tão visual. E o software ele vai nos auxiliar a enxergar o que é essa influência na função. Pense a respeito de qual que é a influência do parâmetro C, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir.
O C ele vai influenciar no período da função trigonométrica. O que é o período da função trigonométrica? Quando a gente trabalha com a função, ela, como eu disse, ela é periódica. E essa periodicidade ela é dada justamente pelo período. O período nada mais é de que o valor, né, o intervalo em que aqueles valores eles vão se repetir. Quando nós estamos trabalhando com a função cosseno, por exemplo, né, os valores da função de cosseno, os valores de y, eles começam a se repetir depois de 2π. Então, nós calculamos os valores para todos os ângulos até 2π e a partir de 3π, por exemplo, nós vamos ter o mesmo valor que π. Então, o período está relacionado justamente a isso, ao período em que esses valores eles vão se repetir. Mas como que esse C influencia nesse período? Eu te convido a acompanhar no software como que a gente pode analisar essa situação. Então, aqui eu trouxe para você o software GeoGebra, que é algo que você já está familiarizado, que já foi utilizado em outras disciplinas, você já ouviu falar sobre esse software, que é um software matemático, que a gente utiliza bastante para trabalhar a ideia de gráficos, para trabalhar várias ideias. É um software bem interessante, gratuito e bem fácil da gente mexer. Aqui eu tenho a função. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho a função f de x, que é cosseno, e a função g de x. Observe que a f de x é a função que nós estamos acostumados, a f de x igual a cosseno de x. E a g de x é a nossa função, olha. A mais B, A mais B cosseno de cx mais D. Nesse caso, o A, o B e o C e o D são esses controles deslizantes que estão aqui. Esses controles deslizantes, eles são muito úteis quando a gente quer visualizar informações como é o meu objetivo aqui com você. Nesse caso, o nosso controle, a nossa função f de x e a função g de x, elas são iguais, onde, olhe, o valor b é igual a 1, que é igual ao da cosseno, e o valor c é igual a 1. Então, elas estão sobrepostas. Então, a função em azul é a função que nós estamos acostumados, que é a função cosseno de x, e a função em verde é a função que tem a forma geral que nós estamos trabalhando. Então, eu vou mudar aqui, diminuir aqui, e agora nós vamos analisar aqui. Observe que aqui nós temos o nosso eixo x, né, que está indo de π sobre 2 em π sobre 2 aqui, e aqui nós temos o nosso eixo y. Nós queremos analisar qual que é a variação do parâmetro c, o que o c influencia na função. Então, se eu mudo o valor do meu c, então se eu altero esse valor do c, olhe para 2, a nossa função ela já está diferente. A em azul é a função cosseno. Se eu alterei o c para 2, observe que o período ele se modifica. O período, na função em azul, deixa eu só apagar a função em verde aqui para você analisar. A função em azul, o período dela, olha, os valores de y, eles vão começar a se repetir aqui em 2π. Agora, quando eu mudei o c igual a 2, olha o que vai acontecer com a função em verde, né? Eu vou apagar a função aqui em azul. Quando eu ponho c igual a 2, os valores de y, eles vão começar a repetir não mais em 2π, mas sim em π. Então, essa que é a variação essa que é a influência do parâmetro c. Ele vai influenciar nessa variação, olha. Se a gente alterar a 5, 6, olha, quanto maior, menor vai ser o período, né? Mais rápido a minha função vai voltar a se repetir, vamos pensar assim. E aqui, a mesma coisa se a gente vai para a direita ou para a esquerda. Então, essa é a influência do parâmetro c. Ele está diretamente relacionado ao período. Então, se eu aumento, eu vou diminuir o meu período, eu vou diminuir, né, o tempo, o intervalo de tempo que aqueles valores eles vão se repetir. Dito isso, né, sabendo que esse C está diretamente relacionado ao período, nós temos que buscar uma forma de encontrar o C para a nossa função. Nós não queremos ajustar aquele conjunto de dados para a função y, d de t no caso, né, é igual a mais b cosseno de ct mais d. Então, nós precisamos encontrar esse C que vai ajustar os nossos 36 dados.
Para isso, a gente vai utilizar a seguinte ideia. Acompanhe no quadro. Então, para a gente encontrar a função, nós sabemos que o período de uma função cosseno, ele vai ser dado por P é igual a 2π, sendo que esse 2π aqui é exatamente o valor do período da função cosseno mesmo. Esse P aqui é o período da função que nós queremos encontrar. Então, esse é o P, é o período, em qual intervalo de tempo que os valores vão começar a se repetir no nosso caso, por exemplo. E módulo de C. Como nós estamos trabalhando com duração de dias, esse C ele vai ser positivo aqui no nosso caso. Então, nós sabemos que o período da nossa função é 36. Por quê? Nós temos 36 dados e nós estamos assumindo que depois desses 36 dados, os valores eles vão começar a se repetir, porque a gente está assumindo que esse fenômeno ele é periódico. Observe que se a gente não assume que ele é periódico, nós não podemos utilizar essa função. Mais uma vez, as nossas hipóteses, elas são essenciais para a gente trabalhar, para a gente encontrar um modelo matemático. Então, eu sei que o período é 36, então vou substituir aqui o P por 36, 2π sobre módulo de C. Como eu disse, o C nós vamos considerá-lo como positivo. Multiplicando de ambos os lados da igualdade por C e depois dividindo de ambos os lados da igualdade por 36, nós vamos ter a seguinte expressão, que C é igual a 2π sobre 36. Nós podemos simplificar o 2 com 36, então nós vamos ter que o C é igual a π sobre 18. Então, esse é o valor do C. Encontramos, então, o valor do C. Primeiro parâmetro, ok. Agora, nós precisamos ir em busca dos demais parâmetros. E como eu disse, para ir em busca desses demais parâmetros, nós precisamos analisar a situação como um todo, verificar o que esses parâmetros eles influenciam na função cosseno. E o próximo parâmetro que nós vamos estudar é o parâmetro A. Acompanhe. Perdão, é o parâmetro B. O parâmetro B ele é responsável pela amplitude da função cosseno. Para a gente encontrar esse valor, basta que a gente utilize a seguinte fórmula. Maior valor menos menor valor dividido por 2. Mas o que é essa amplitude? Vamos ao software para a gente analisar mais uma vez, né? Qual que é a função desse parâmetro B. Então, C, nós vamos mantê-lo, agora nós vamos variar o parâmetro B. Observe aqui, apenas na função azul, a amplitude é justamente a diferença do maior valor menos a amplitude é essa diferença aqui, ó, desse valor do maior valor até o eixo X, do menor valor até o eixo X. Para a gente encontrar esse pedacinho aqui, que é essa diferença do maior até o eixo, o que a gente faz? A gente pega o maior valor menos o menor valor e divide por 2. Assim, nós vamos ter esse valor da amplitude. Então, observe que a nossa amplitude aqui, o tamanho, né? Observe o tamanho da nossa curva aqui. Agora, eu vou mostrar a função G e vou alterar o parâmetro B. Quando eu altero o parâmetro B, observe, a amplitude, ela aumenta. Então, se eu faço o parâmetro B para valores positivos, a amplitude, ela vai aumentar. Olha, a diferença desse valor para o menor dividido por 2, nós vamos ter, né, esse tamanho aqui, ó. Seria, no caso, 3 menos 3, nós vamos ter 3 mais 3, 6. Dividido por 2, 3, que é justamente esse tamanho aqui, do maior valor até o eixo X. Se eu diminuo a minha amplitude para valores negativos, eu tenho o mesmo resultado, né? Eu vou ter maior valor e menor valor aqui, né? O maior aqui e o nosso menor valor aqui. Logo, o B, ele vai influenciar justamente nesses valores, né, da minha amplitude. Então, o B, ele influencia na amplitude, ou seja, no tamanho, né, dessa curva, na diferença, nesse tamanho da nossa curva, entre o maior valor e o eixo X. E para a gente encontrar esse valor do B, a gente utiliza aquela fórmula. Com base nessas informações, eu tenho a seguinte questão para você. Acompanhe no quadro. Qual o valor do parâmetro B para a nossa função? Então, é necessário que você encontre qual é o maior valor, ou seja,
qual a maior duração do dia e qual a menor duração do dia, né? Busque na tabela qual é essa maior duração e qual é a menor duração, que daqui a pouco eu retorno para a gente descobrir qual que é o valor desse parâmetro B. Para a gente descobrir qual é o maior e qual é o menor, nós vamos precisar analisar a nossa tabela. Acompanhe no quadro, na câmera de documentos, perdão, qual é esse maior valor e esse menor valor. Então, analisando aqui o maior valor e o menor valor, deixa eu dar um zoom aqui para a gente analisar. Ó, observe que aqui nós temos 13,68, 45, 12,8... 11,15, 10,95 e encontramos aqui o menor valor, que é 10,55. Essa é a menor duração do dia, né? Quando a gente olha para a duração do dia em horas. E a maior duração? Nós vimos já lá em cima 13,68. Essa parece ser a maior, né? Se a gente não encontrar uma outra maior. Nós temos aqui uma duração maior, que é a duração de 13,73. Então, a maior duração do dia é 13,73 e a menor duração do dia é de 10,55. Então, no quadro, nós vamos ter como encontrar esse parâmetro B. Para a gente encontrar esse parâmetro B, nós sabemos, já descobrimos que a maior variação do dia é de 13,73 e a menor de 10,55. Assim, como que nós vamos fazer? 13,73 menos 10,55 e esse valor nós vamos dividir por 2. Fazendo essa diferença, nós vamos ter 3,18 dividido por 2, nós vamos ter 1,59. Então, esse é o valor do parâmetro B. Então, já descobrimos que o parâmetro C, ele vai influenciar no quê? No período da nossa função. Já descobrimos qual é esse parâmetro C, descobrimos que é π sobre 18. O parâmetro B, ele vai influenciar na amplitude da nossa função. Já descobrimos também esse valor, que é 1,59. Agora falta analisarmos o parâmetro A e o parâmetro D. Vamos ao quadro para a gente ver o parâmetro A. Então, nós vamos encontrar o valor do parâmetro A, que ele é responsável pelo deslocamento vertical. Mas o que é esse deslocamento vertical? Vamos ao software para a gente verificar aqui. O D, o parâmetro A, perdão, é esse daqui. Então, agora nós vamos analisar o parâmetro A. No slide, nós vimos que ele é responsável pelo deslocamento vertical. Se nós analisarmos a curva em azul, nós temos que ela encontra-se aqui, né? O valor inicial dela é no eixo Y, no ponto 0, 1. Ou seja, quando y é igual a 1, nós temos que a nossa função, ela começa, né? Nesse ponto, ela corta o eixo Y. Não que ela começa, mas ela corta o eixo Y. Agora, vamos ver o que acontece com a função em verde quando a gente altera o parâmetro A. Observe que se o A ele vale 1, a minha função ela foi deslocada verticalmente para cima em uma unidade. Se o A vale 2,
a minha função ela foi deslocada verticalmente para cima em 2 unidades, ó. Anteriormente ela cortava o eixo y em 1 e agora com o a igual a 2 ela corta em 3. Ela foi deslocada para cima. E se o a ele é negativo, o que acontece? A nossa função ela é deslocada para baixo. Olha, se o a é menos 1, ela é deslocada verticalmente para baixo aqui em 1 unidade. Observe que a diferença entre a função em azul e a função em verde é de 1 unidade. Se a gente desloca mais um pouquinho, mais de 2 unidades. Então, o a ele é responsável por esse deslocamento. Então, eu vou deslocar a minha função verticalmente para cima ou para baixo. Nós já vimos que a nossa função que nós estamos em busca, né, ela é deslocada ou para cima, ou a nossa função no caso, né, ela é deslocada para cima. Então, nós vamos descobrir agora qual que é o valor desse deslocamento, em quantas unidades ela foi deslocada para cima da função original. Para isso, nós vamos precisar do quê? Analisar a nossa situação, recorrer aos nossos dados para que a gente encontre qual que é esse valor, né, que a nossa função ela foi deslocada. Acompanhe no quadro essas informações. Nós sabemos que a amplitude da curva mais o deslocamento, ele vai nos fornecer o maior valor da duração do dia. Então, eu sei que o tamanho mais o deslocamento. Vamos ao software para a gente ver o que isso nós dizemos ali que o tamanho, vamos aumentar uma aqui, ó. Eu sei que o tamanho, a minha amplitude, ou seja, essa diferença, né, mais o meu deslocamento de 1 unidade, esse tamanho da minha curva mais esse deslocamento, ele vai nos dar exatamente o maior valor do dia. Então, a amplitude, que é esse maior valor, a amplitude, a diferença entre o maior para o menor valor aqui, mais essa 1 unidade, ela vai nos dar exatamente a duração do dia. Então, a amplitude vai ser a diferença entre o maior valor e o menor valor, mais esse valorzinho vai nos dar a maior duração do dia. E vice-versa. Se a gente retomar ao quadro, nós sabemos que a amplitude da curva menos o deslocamento vertical deve nos fornecer o menor valor da duração do dia. Então, ou seja, A mais B vai nos fornecer 13,73 e A menos B vai nos fornecer 10,55. Então, se nós somarmos, nós sabemos que o B ele vale 1,59. Se a gente soma A mais 1,59, nós vamos ter o valor de 13,73. Se nós diminuirmos de ambos os lados da igualdade por 1,59, nós vamos ter que A é igual a 12,14. Professora, se eu fizer A menos B vai dar o mesmo resultado? Sim, nós vamos ter que A menos 1,59 é igual a 10,55. Se você somar de ambos os lados da igualdade 1,59, você vai obter o mesmo resultado, de 12,14. Então, já analisamos o que acontece, né, com o parâmetro A, o que acontece com o parâmetro B e o que acontece com o parâmetro C. Inclusive, já descobrimos quais são esses valores, né, quem é o A, quem é o B e quem é o C. Agora, falta um último parâmetro para a gente descobrir, que é o parâmetro D. Agora, falta encontrar o valor do coeficiente D, que ele é o argumento da função procurada. E ele é responsável pela translação horizontal. Vamos ver no software o que é essa translação horizontal. Aqui nós vamos retomar o parâmetro A para 0, para a gente conseguir analisar essa translação. Então, aqui agora nós vamos variar o parâmetro D. Se a gente vai variar esse parâmetro, observe que a minha curva em verde, né, ela foi deslocada. Ó. Observe que antes ela estava aqui junto e quando eu aumento os meus valores, quando eu tenho valores positivos para D, há um deslocamento para a esquerda da minha curva. Agora, quando eu tenho valores negativos, há um deslocamento para a direita da minha curva. Então, se eu faço esse deslocamento, ele vai ser ou para a direita ou para a esquerda. Essa é a influência do parâmetro D para a nossa situação. Então, ele vai influenciar justamente
nesse deslocamento horizontal. E pensando nisso, eu tenho a seguinte atividade para você. Acompanhe no quadro. Qual é o valor do parâmetro D para a nossa situação? Então, analisando a nossa situação, verificando, né, a influência desse parâmetro e de mãos dos nossos dados, qual que é a influência do parâmetro, qual que é o valor do parâmetro D para a nossa situação? Daqui a pouco eu retorno para a gente descobrir qual é esse valor. Para a gente descobrir qual é o valor do parâmetro D, eu queria que nós analisássemos primeiro a função cosseno, porque nós vamos fazer um paralelo entre o que acontece na função cosseno, quando o parâmetro D é zero, e o que vai acontecer na nossa função. Então, acompanhe no software essa ideia que eu vou trazer para você. Quando a gente está olhando aqui a nossa função cosseno, o que nós temos? A função cosseno nossa é a função em azul, que temos aqui. Nós sabemos, olha, que a função cosseno ela tem o período de 2π, ou seja, os valores de y eles vão começar a se repetir após o valor de 2π. E o menor valor da função cosseno é esse daqui, certo? É o valor menos 1, quando y ele atinge menos 1. Esse é o menor valor que a função cosseno ela vai assumir. E esse valor, ele acontece quando? Quando o x é igual a π, ou seja, quando o ângulo é π, nós temos o menor valor. Observe que esse menor valor, ele acontece exatamente onde? Exatamente no meio da nossa função. Então, a função 2π, ela tem a função cosseno, esse menor valor, ele vai acontecer exatamente aqui no meio. Por que eu estou falando isso? O D, ele não está relacionado ao argumento da minha função, ou seja, ao ângulo da minha função. E ele vai influenciar onde que acontece, qual que vai ser o ângulo em que eu vou ter esse menor valor. Aqui, quando o D é zero, nós temos que acontece exatamente, o ponto de mínimo, ele acontece exatamente no menor valor exatamente no meio do meu período. Se formos pensar nessa ideia e formos utilizar essa ideia também para a nossa função, o que nós temos? Nós temos nós temos uma quantidade de dados de 36 dados, Nós temos do 0 ao 35. Se a nossa função ela não fosse transladada, o menor valor ele aconteceria onde? No 18, que é a metade. Mas não, ele aconteceu no valor 17. E no tempo 17 é que nós temos a menor duração do dia. Ou seja, a nossa função ela está transladada horizontalmente uma unidade para a esquerda. Então, nós já sabemos que ela é transladada sim, porque se não fosse esse menor valor, ele estaria aqui no tempo 18, exatamente no meio do período da nossa função. Lembrando que a nossa função ela tem um período de 36 dados, de 36. E como está no 17, nós temos então
que a nossa função ela é transladada uma unidade para a esquerda. Nós vamos utilizar essa relação para encontrar qual é o valor do D, o que essa uma unidade representa. Acompanhe no quadro como nós vamos fazer. Nós sabemos que o 36 aqui, ele está relacionado, né, ao 2π da nossa função. Eu quero saber quanto vale uma unidade transladada, que nós vimos que foi exatamente essa uma unidade que foi transladada. Essa uma unidade vai ser x. Então, nós temos que 36x é igual a 2π. X vai ser igual a 2π sobre 36. Podemos simplificar, nós vamos ter que x é igual a π sobre 18. Esse é o valor do meu D. Então, o D, ele tem o valor de π sobre 18. Já descobrimos, então, qual é a influência de todos os parâmetros da função cosseno. O C, ele vai influenciar no período, o A na amplitude, o B na amplitude, perdão, o A no deslocamento vertical e o D no deslocamento horizontal. Então, nós temos já qual é a influência de cada uma dessas funções e desses parâmetros, e observe que o software, ele nos ajuda a visualizar, né, o que é esse deslocamento vertical, o que é esse deslocamento horizontal, o que é essa amplitude, o que é esse período. Então, ele nos ajuda a auxiliar, né, a visualizar essas influências. E analisando as nossas informações, nós conseguimos encontrar os nossos 4 parâmetros, conforme a gente pode ver no quadro. Acompanhe. Nós temos que o parâmetro A é 12,14, o B 1,59, o C π sobre 18 e o D π sobre 18. Assim, nós encontramos o seguinte modelo matemático. D de T é igual a 12,14 mais 1,59 cosseno de π sobre 18t mais π sobre 18. Todo esse processo que nós fizemos, todas as ações que nós recorremos para encontrar esse modelo matemático, já faz parte da fase da resolução. Todos os procedimentos matemáticos, todas as ferramentas matemáticas que nós utilizamos para chegar nesse modelo, já faz parte da resolução. Então, a fase da matematização, nós paramos onde? Quando nós criamos a nossa hipótese, quando nós fizemos as nossas simplificações, definimos as nossas variáveis. A partir do momento que nós consideramos que era uma função cosseno, nós já estamos matematizando, resolvendo a nossa situação, perdão. Nós estamos buscando um modelo matemático que vai retratar uma parte daquela realidade. Se você tivesse considerado uma outra hipótese, o modelo matemático seria o mesmo? Não. Né? O modelo matemático ele seria diferente. Se a gente não tivesse considerado que o fenômeno é periódico, nós não poderíamos utilizar a função cosseno. E, consequentemente, nós encontraríamos outro modelo matemático. Então, já passamos por 3 das fases da modelagem matemática. Já nos inteiramos, já matematizamos, já resolvemos, encontrando um modelo matemático. Acabou aí? Encontrar o modelo matemático é a parte final de uma atividade de modelagem matemática? Não. Não basta apenas encontrar o modelo. Em algumas situações, o modelo matemático é a resposta do problema que nós criamos. Mas nesse caso, não. O modelo ele vai ser uma ferramenta para que a gente encontre a resposta do nosso problema. E quando nós encontramos esse modelo matemático, nós precisamos interpretá-lo de acordo com a situação e validar esse modelo. Por quê? Em alguns casos, nós encontramos modelos matemáticos magníficos, lindos, encontramos funções perfeitas. Mas quando a gente vai fazer a análise daquela função para a situação do dia a dia, ela não é perfeita. Aquele modelo em nada descreve a realidade. Vamos pensar no seguinte, se a gente não tivesse considerado a função como sendo periódica, e sim como uma função do segundo grau, poderíamos ter encontrado a função, a lei de formação da função, encontramos linda, a lei de formação ficou linda. E aí, nós vamos analisar de acordo com a situação. Faz sentido a gente ter a duração do dia infinita, eternamente? Não. Nós sabemos que a duração do dia ela vai chegar a um ponto, ela vai ter um máximo e um mínimo. Não faz sentido ela ser infinita, né? Um valor muito grande, nem um valor muito pequeno. Matematicamente, o modelo é lindo, mas para a situação, o modelo não serve.
Modelagem matemática não é apenas eu construir um modelo. Não, nós temos que analisar esse modelo, verificar se esse modelo ele condiz com a realidade, ele satisfaz, ele vai dar boas aproximações, boas estimativas, porque você também pode criar um modelo em que as estimativas elas estão muito longe da realidade, o erro desse modelo é muito grande. Então, o modelo ele não é adequado para aquela situação. Lembre-se, em modelagem matemática não tem modelo certo ou modelo errado, e sim modelo adequado, modelo não adequado. Aquele modelo é adequado, aquele modelo não é adequado. Não quer dizer que por ele não ser adequado, que ele está errado. Não, porque matematicamente ele está certo. Mas quando a gente olha para um todo, ele não está certo. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos para a nossa última fase da modelagem matemática. Nós vamos interpretar e validar o nosso modelo matemático. Acompanhe no quadro. Para fazermos a validação dos dados, basta que a gente use a função encontrada, os dados que obtivemos. Por exemplo, considerando t igual a 5. Então, nós vamos substituir no t 5. Então, nós vamos fazer 12,14 mais 1,59, cosseno de π sobre 18 vezes 5, mais π sobre 18. Como que nós vamos fazer essa conta? Para fazer essa conta, você precisa colocar a sua calculadora em radianos. É o primeiro passo. Quando a gente está trabalhando com o ângulo em π sobre 2, π sobre 3, π sobre 4, isso quer dizer que a nossa calculadora ela deve estar em radianos. Então, eu vou mostrar para você como que a gente faz para mudar a calculadora para o radianos. Então, como que a gente vai fazer? O primeiro passo que a gente vai fazer para mudar essa calculadora, o radianos, o primeiro passo que a gente vai fazer é aproximar aqui para eu te mostrar como que a gente faz. Para a gente mudar a calculadora para radianos, nós temos que aqui deve encontrar a letrinha R e não a letrinha D. Aqui nós temos o D, que a minha calculadora ela está em graus. Como que a gente faz para mudar para radianos? Nós vamos ver aqui em Shift, Mod mais uma vez. Perdão, nós vamos vir em Mod segunda vez, e nós vamos apertar o 2, porque assim nós vamos ter a nossa calculadora em radianos. Agora sim nós podemos fazer a conta. Então, nós temos π sobre 18 vezes 5 mais π sobre 18. Primeiro, a gente tem que encontrar qual que é o ângulo que nós vamos calcular o cosseno. Para encontrar esse ângulo, então, nós vamos fazer π, Shift π sobre 18, esse valor vezes 5. Esse valor nós vamos somar com π sobre 18. Então, π sobre 18. Esse valor agora nós vamos calcular o cosseno, então nós vamos ter cosseno da resposta. Nós descobrimos que é meio. Vamos multiplicar por 1,59. E esse valor nós vamos somar com 12,14, mais 12,14. Obtendo assim o valor aproximado de 12,93, que é o que está no quadro. Então, nós temos aqui esse valor aproximado de 12,93 para o tempo igual a 5. E aí eu tenho a seguinte pergunta para você. Basta que a gente faça essa validação apenas para um dado? Será que a gente não precisa fazer para os demais dados? Eu gostaria que você refletisse, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir sobre essa questão.
não basta a gente fazer apenas para um dado. Pode ser que aquele dado em especial que você escolheu seja o modelo, ele dê uma boa aproximação. Pode ser que para os demais isso não aconteça. Então é importante que a gente faça a validação para todos os dados. Eu trouxe na Câmara de Documentos essa validação realizada. Então aqui nós temos a tabela com os nossos 36 dados. Então aqui eu tenho o meu tempo com os nossos 36 dados aqui, ó, do 0 ao 35. Do 0 ao 35. Aqui, na segunda coluna, o que nós temos? Nós temos a duração do dia em horas. Então, aqui eu tenho aquela simplificação que nós fizemos primeiramente, que a gente transformou tudo para horas. E na coluna final, nós temos a duração do dia de acordo com o modelo. Como que a gente fez essa conta? Nós fizemos isso que eu fiz agora, para o tempo igual a 5. Eu peguei o tempo 0, joguei na minha função que nós encontramos e encontrei esse valor. Peguei o tempo 1, joguei na função, realizei todos os cálculos e encontrei esse valor. E fizemos isso para os 36 dados. E o que a gente percebeu? Nós percebemos que os valores, eles são bem próximos. Olha, aqui no tempo 5, no tempo 4, por exemplo. Nós temos aqui o valor, no tempo 4, de 13,3. E no modelo que a gente encontrou, de 13,16. É um valor bem próximo, é um valor consideravelmente razoável. Então, o que a gente pode concluir? Que o modelo matemático que nós criamos é um bom modelo matemático. É um modelo que vai nos dar uma boa aproximação do que nós estamos buscando. Já descobrimos que o modelo é um bom modelo, agora a gente precisa utilizar esse modelo para encontrar a resposta ao nosso problema. Para isso, nós vamos precisar recorrer às nossas hipóteses para a gente verificar como que a gente pode encontrar a resposta ao nosso problema. Acompanhe no quadro. O modelo que encontramos é um modelo descritivo da variação da duração do dia em função do tempo. E com esse modelo, nós vamos poder encontrar os dias de início e término do horário de verão. Por hipótese, nós sabemos que no início do horário de verão, a duração do dia ela é maior do que a média anual. E no término do horário de verão, a duração do dia ela é menor do que a média anual. Então, nós precisamos saber quem é essa média anual. E aí, para calcular essa média anual, nós vamos utilizar um tipo de média. Nós vamos pegar o maior dia e o menor dia, somar e dividir por 2. Poderíamos encontrar outra média para calcular essa duração, a média anual de duração do dia? Sim, você poderia somar os 36 dados, somando esses 36 dados, depois dividido por 36, você iria encontrar outro valor. Observe que a forma como nós calculamos a média, ela também vai influenciar na estimativa que nós vamos fazer do início e do final da duração do dia. Se você fizer aí com essa forma, somando os 36 dados, depois dividido por 36, nós vamos encontrar outra média anual. Encontrando outra média anual, nós vamos encontrar outra estimativa, porque essa média anual, ela está diretamente relacionada ao início e término da duração do dia. Assim, né, somando então o maior dia, que é 13,73, e o menor dia, que é 10,55, e dividindo esse valor por 2, nós vamos obter 12,14. Assim, para acharmos o início e o término do horário de verão, basta acharmos os valores de T, para os quais o D ele é igual a 12,14. Então, nós vamos ter essa seguinte conta para ser realizada, né? Nós temos aí que D de T é igual a 12,14 mais 1,59, cosseno de π sobre 18t mais π sobre 18, isso sendo igual a 12,14. Se a gente subtrair de ambos os lados da igualdade 12,14, nós vamos ter 1, cosseno de π sobre 18t mais π sobre 18 igual a 0. Quando que esse resultado vai ser 0? Se somente se o cosseno desse ângulo for 0. Quando que o cosseno ele é 0? Quando o ângulo ele é π sobre 2 ou 3π sobre 2. Ou seja, quando o ângulo é 90 graus ou 270 graus. Então, nós temos que π sobre 18t mais π sobre 18 tem que ser igual a π sobre 2, ou π sobre 18 vezes t mais π sobre 18
tem que ser igual a 3π sobre 2. Então, nós temos que encontrar quais são os valores do t que vai satisfazer a essas duas igualdades. Então, vamos à primeira. Nós temos que π sobre 18, t mais π sobre 18 é igual a π sobre 2. Se nós subtrairmos de ambos os lados da igualdade π sobre 18, nós vamos ter aqui π sobre 2 menos π sobre 18. Para resolver essa subtração, nós tiramos mínimo múltiplo comum. Sabemos que o mínimo múltiplo comum entre 18 e 2 é 18. Nós vamos ter, então, π vezes t sobre 18 é igual a 9π menos π sobre 18. Ou seja, nós podemos simplificar esse 18 com esse 18. Nós vamos ter π vezes t é igual a 8π. Podemos simplificar o π, nós temos que t igual a 8. Além disso, nós temos aqui π sobre 18 vezes t mais π sobre 18 é igual a 3π sobre 2. Nós podemos subtrair de ambos os lados da igualdade π sobre 18, nós vamos ter a seguinte subtração. 3π sobre 2 menos π sobre 18. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 18. Nós vamos descobrir que esse mínimo múltiplo é 18. Fazendo, então, o mínimo múltiplo comum, nós vamos ter π sobre 18 igual a 27π menos π sobre 18. Podemos simplificar o 18. Nós vamos ter π vezes t é igual a 26π. Podemos simplificar o π. Nós vamos ter que o tempo é igual ao 26. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em t igual a 8 e t igual a 26, nós temos que a duração do dia ela é próxima, ou ela é maior ou ela é menor do que a média anual. Então, ela é próxima da média anual. Então, essa foi a informação que nós utilizamos, né, para encontrar o valor t igual a 8 e t igual a 26. O que isso significa? O que esses valores representam, né? Esses valores t igual a 8 e t igual a 26, eles estão associados a um dia na nossa tabela. Lembre-se que a gente fez uma associação do dia com o tempo. Acompanhe no quadro qual que é essa associação. De acordo com a nossa tabela e o nosso modelo, nós podemos concluir que no início do horário de verão é no dia 264, que o 264 ele corresponde ao tempo 26, que é no dia 21/9. Já o término do horário de verão é no dia 80, ou seja, 21/3, né? Então, o início e o término do horário de verão, ele acontece por volta do dia 21/9, o início, e o término por volta do dia 21/3. Observe que não tem como a gente analisar, como a gente estimar o dia exato que isso vai acontecer. Porque a hipótese que nós utilizamos, ela quer maior ou menor. E para encontrar esse t igual a 8 e esse t igual a 26, né, nós utilizamos a ideia de que nesses dias ele vai ser, né, bem próximo da média anual, ou maior ou menor do que essa média anual. É essa a hipótese que nós utilizamos. Se nós utilizarmos outra hipótese, nós vamos ter outro valor. Acontece isso na realidade? É realmente no dia 21/9 e no dia 21/3 que termina? Não, mas é bem próximo. Geralmente o horário de verão ele começa em outubro e termina em fevereiro. Então é bem próximo esses dias. É um bom modelo, é uma estimativa, como eu falei. Não é nada exato. Como eu disse, em modelagem matemática não tem como a gente encontrar algo exato. E para o final, eu tenho que discutir com você a seguinte questão. Acompanhe. Em que nível de escolaridade que essa atividade ela pode ser desenvolvida? Em qualquer nível de escolaridade. Essa atividade ela pode ser desenvolvida no ensino fundamental 2, no ensino médio. Se fizermos algumas adaptações, ela pode até ser desenvolvida no ensino fundamental 1. Né? O que vai depender para você desenvolver essa atividade são os seus objetivos, a forma como você vai trabalhar. É claro que se você trabalhar essa atividade com adaptações para o ensino fundamental 1, não vai aparecer função trigonométrica, porque esses alunos eles não conhecem sobre função trigonométrica. Mas, por exemplo, no ensino médio, pode ser que apareça, sim, função trigonométrica. Essa é a vantagem, né, da modelagem matemática. Você pode trabalhar essas atividades em diferentes níveis de escolaridade, desde que você tenha um objetivo e desde que você perceba que seus alunos eles conseguem, né, analisar aquela situação com
com a matemática que eles têm. Para você perceber isso, é necessário também que você faça o exercício de fazer essa atividade antes de levar para a sala de aula. Todos os alunos vão fazer exatamente aquilo que você fez? Não. Pode ser aluno que tem uma ideia totalmente diferente da sua, né? Mas ele fez. E quando você analisa aquela situação, aquele modelo que ele fez, o modelo matemático está correto, o modelo está adequado para a situação. Então, a atividade de modelagem ela tem essa característica de fazer o professor sair da sua zona de conforto. Porque a gente não tem controle de que tipo de modelo matemático vai aparecer, de que situações vão aparecer. A gente tem uma ideia do que pode acontecer, mas saber exatamente o que vai acontecer, não. E é por isso que muitos professores ainda têm um receio de utilizar a modelagem matemática. Por quê? Porque ela sai dessa zona de conforto. Eu espero que nessas nossas 6 aulas de modelagem matemática, você tenha entendido o que é a modelagem matemática e leve isso para a sua sala de aula, leve isso para os seus alunos. Porque, como eu já disse, atividades de modelagem matemática, elas favorecem a aprendizagem do nosso aluno, o nosso aluno se sente motivado a aprender. Então, as atividades, elas têm os seus benefícios, apesar de dar um pouco de medo, justamente por a gente não prever o que vai acontecer, mas são atividades que são muito importantes e que podem ajudar o nosso aluno na aprendizagem de matemática. Com isso, finalizo a nossa aula e, consequentemente, a nossa disciplina de modelagem matemática. Até a próxima!